Bom dia. Bom dia, mas bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos ao vivo. Bom dia, Aline. Demorei um pouquinho aqui para entrar, mas estamos aqui. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia. Deus abençoe nosso dia, abençoe nossas vidas, porque Ele é Deus e não há outro. Amém? Bom dia, esse é o dia que o Senhor fez para nós, mais um dia abençoado, um dia próspero. Amém? Vou deixar esse fundo aqui mesmo. E aí, bom dia, vamos orar para começar a nossa leitura. Pai, te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado mais uma vez. Obrigada, Senhor, por nos despertar para estar aqui buscando a tua palavra. Nós nos colocamos diante de Ti, renovamos a nossa identidade no Senhor, imagem e semelhança no Deus Criador, um Deus poderoso. E nós renovamos as nossas energias, as nossas forças, as nossas vidas em Ti, porque é o Senhor que é Deus sobre nossas vidas e não há outro. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua proteção sobre as nossas vidas, que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, cubra a nossa família, cubra a nossa casa, cubra o Brasil, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de nossas vidas, das nossas famílias, guardando e livrando de todo mal. E que nada venha chegar a nós que não seja permissão do Senhor. Eu te agradeço e desde já entrego as nossas vidas em tuas mãos e peço, venha falar conosco, papai, por meio do teu Espírito Santo, venha nos iluminar e falar aos nossos corações por meio da tua palavra e que nós venhamos ter entendimento da direção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje, dia 12/4, amém? Nós vamos estar lendo 1 Samuel, do 25 ao 28. A morte de Samuel. Amém? Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo. Ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direi àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentirão falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achei mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá-nos, pois, os teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão.
Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os seus servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que decolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também a Davi. A sua subiram, e também a Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, que 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém este disparou com ele. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agradados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com ele, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua a Davi. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passas e 200 passas de figos. E os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto ele possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver os inimigos de Davi, se eu o deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até a terra, lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite a falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome? Ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias.
Se algum homem se levantar para te perseguir, deixa eu só fechar isso. Versículo 29. Versículo 29. Perdoa a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e te buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue sem causa. Vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te-se-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão se vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, se tu não te apressaras e me não vieres ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vezes que ouvi a tua petição, e ela atendia. Aleluia. Gente, olha isso aqui, Aline. Mulher prudente, sábia. Nós temos que aprender com a Abigail, né? Ela se colocou ali em favor do marido dela, que era grosso, né? Aqui fala que ela era gentil e ele era, cadê onde que fala aqui? Que ele era homem, aqui ó, lá no versículo 3, Nabal era um destes homens, homem abastado de 1000 cabras. Nabal era um desses homens, era o nome desse homem. Abigail, de sua mulher, essa era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E Abigail era sensata e formosa e prudente, né? Ela vai ali até Davi para apaziguar a situação. E Davi fala, né? Bens que é mulher prudente. Deus é maravilhoso, né? Nos ensinando aqui, viu, Aline? Com a vida de Abigail. A morte de Nabal, versículo 36. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados 10 dias, feriu
o Senhor a Nabal e este morreu. Olha só. Davi casa com Abigail. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que prenteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no camelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Elaías, o qual era de Galim. Deus faz certo por linhas tortas, né? Mulher prudente e formosa se tornou ali a mulher de Davi. Nós temos que aprender com Abigail. Davi, capítulo 26. Davi outra vez poupa a vida de Saul. Vieram os ireus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilon, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilon, defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo Saul que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e o Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada à terra da sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra seu ungido. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se
no cimo do monte de longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou o povo e Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardastes o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isso que fizestes, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor, veja agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Saul outra vez se reconcilia com Davi. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegues o meu senhor, assim eu, servo? Pois que fiz eu? Em que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se não são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tomarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, em que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leva-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muitas estimas aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas fará e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Aleluia! Mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. E é maravilhosa a fé que Davi tem no Senhor, né? Ele fala: eu não vou tocar o ungido do Senhor. É o Senhor que fará justiça. Aleluia! Mais uma vez nós aprendemos aqui. Capítulo 27. Davi outra vez com Aquis, rei de Gade. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Avisado Saul que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis:
Se achei mercê na tua presença, dai-me lugar numa das cidades da tua terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com os seus homens, e davam contra os Jesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nenhum homem, nenhuma mulher, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, os jumentos, os camelos e as vestes. Voltava vinha a Aquis, e perguntando a Aquis, contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o Saul de Judá e o sul dos Jerameitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para o trazer a Gade, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Capítulo 28. Saul consulta médium em Endor. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, fica sabendo que contigo sairás a peleja, tu e teus homens. Então Davi disse Davi a Aquis, assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desenterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou a Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque pôs minha arma cilada à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei, não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra,
Perguntou ele: como é essa figura? Respondeu ela: vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamou que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez o teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e do teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executastes o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus servos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltaram-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher os constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o, e tomando farinha, o amassou e a cozeu em bolos asmos, e o trouxe diante de Saul e de seus servos. E comeram, depois se levantaram e foram naquela mesma noite. Aleluias! Deus é maravilhoso, né? Nós venhamos aprender com essa passagem. É o Senhor que faz justiça, e nós teremos sabedoria para esperar, né, na justiça de Deus com sabedoria. Deus é fiel e justo para com aqueles que confiam nele. Deus é mais. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Vamos orar e fazer o nosso bote. Deixa eu colocar aqui. Amém, Aline? Não é maravilhosa? Deus em todo tempo, Ele mostrando ali que é Ele que faz, né? Que Deus é fiel. Deus é fiel. E que nós não venhamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque é o Senhor que faz justiça. Aleluia. 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 Deus é fiel. Em todo tempo, Deus é bom. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para apr
E que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar. Isso mesmo, aprendemos bastante. O ser humano é curioso, procura facilidade. Exatamente, a questão de Saul, que foi ali buscar, né? Buscar da médica ali. E ele falou através de Samuel, né? Trouxe Samuel para falar. Hoje é dia 12. Amém. O nosso boot de hoje, se sinta confiante nesse dia de hoje. Amém? A nossa confiança esteja no Senhor. Feche seus olhos. Respira fundo. Feche seus olhos, vamos respirar 3 vezes. Puxe pelo nariz e solte pela boca. A ti rendo graças, Senhor, porque Tu és bom e sempre me ouve. Quero que você se imagina entrando num cinema. Esse cinema está vazio, somente você dentro. Vá caminhando e escolha uma cadeira na plateia para se sentar, onde for mais confortável para você. Ao sentar confortavelmente, você olha para a tela enorme em sua frente e está passando uma cena do seu dia de hoje. Essa cena pode ser um problema que tem para resolver, algum lugar que precisa ir, alguém complicado que precisará encontrar, algo que você precisará criar, mas não sabe nem por onde começar. Um desafio que terá que enfrentar hoje. Agora, visualize na tela seu objetivo já realizado. Imagine que tudo aconteceu melhor do que imaginava. Crie mentalmente um cenário onde mostra você muito feliz, porque tudo deu certo. Enriqueça esse cenário com os detalhes que quiser. Dê um sorriso, porque é muito bom viver essa cena. Se sinta confiante nesse dia de hoje. Esfregue as suas mãos e diz: já é. Já é. Amém? Já é. Sinta confiante. Esse é o Deus que está conosco. E seja o que tem para resolver hoje, o Senhor vai nos dar estratégia e sabedoria. Amém? Amém, Aline? Amém. Você que passou por aqui, que vai ver essa live depois, nós estamos aqui comprometidos com o nosso compromisso de leitura bíblica. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe o nosso dia, nos dê sabedoria em tudo quanto fizermos e que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, hoje e sempre, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe e te guarde. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja conosco nesse dia e que Ele seja louvado. Amém? Amém. Um dia maravilhoso de aprendizado, de resolução de problemas, seja o que for que tenha para resolver hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo o seu dia, que seja maravilhoso, em nome de Jesus. E até amanhã.